Quem está preparado essa noite? Eita glória, aleluia. Estava no meu tempo com Deus hoje de manhã. Toda manhã nós temos um tempo, pastor e eu, nós temos o nosso tempo, leitura da palavra, oração, o nosso devocional. Todo crente tem que ter isso, em nome de Jesus, hein? Então isso traz fortalecimento, isso traz alimento, e é importante a gente entender que momentos como esse de oração, leitura da palavra, não é para a gente trazer pregação para a igreja, é para a gente poder crescer, para a gente poder fortalecer, para ver aquilo que Deus tem. E lendo hoje, estou lendo Salmos, um versículo pulou, saltou. E aquilo, sabe quando você fica medindo, sabe quando você está encarando alguém? Aí você está encarando alguém, aquela pessoa está encarando você de volta, o versículo foi tipo assim, estou te encarando. Eu falei, eu também. Como é que vai ser? Eu falei, nós vamos ver, aleluia. E comecei o que a gente fala, conversar com o texto. Aqui fica uma dica para você. Pastor, o que seria conversar com o texto? Você não apenas lê, você conversa com ele. O que quer dizer? Qual que é o contexto? Aonde está? E você vai, eu converso com o texto, e esse texto pulou, e eu espero que o Senhor fale com você essa noite, em nome de Cristo Jesus, assim como Ele falou comigo. Então eu sempre costumo dizer que nós pastores somos ministrados 3 vezes. Quando a gente recebe a palavra, quando a gente prepara a palavra, e quando a gente prega a palavra. E isso é maravilhoso demais, porque Deus vai mover, eu creio, poderosamente em nome de Jesus. Sabe o que eu acho mais interessante? O Lauro já abriu o culto falando de um texto que o Senhor fortaleça. Nós cantamos aqui louvores que o Senhor fortaleça, que o Senhor mova. Então prepare essa noite. Você que está aí derrubado, cansado, desanimado lá de dentro, você que está sorrindo do lado de fora, mas está destruído lá de dentro, eu creio que essa noite o Senhor virá com força, renovo, provisão, poder, sobrenaturalidade para a tua vida, em nome de Cristo Jesus, porque eu creio que o Deus de maravilha já está nesse lugar, e Ele vai mover poderosamente sobre cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer. Obrigado por esse culto, por essa oportunidade. Sabemos que é o início de um mês. Aqui, meu Deus, nós estamos porque nós precisamos de Ti, da Tua palavra, trazendo direção, renovo, fortalecimento, alimento fresco para as nossas vidas. Repreendemos todo o ataque satânico e maligno, todo o peso que Satanás vem trazendo ou atrapalhar, quebrado seja agora, no poder e no nome de Cristo Jesus. Nós damos uma ordem. Satanás e seus demônios pegam tudo que é de vocês, batem em retirada, vão para o abismo, para onde Jesus Cristo ordenar. Mas hoje aqui nesse lugar nós clamamos o poder de Deus, o agir do Senhor, a unção do Senhor. O Espírito Santo passeia nesse lugar, toque cada vida, cada coração. O Senhor sabe a luta, a guerra que cada um tem travado e passado, e eu creio que o Deus de maravilhas vai transformar, e sairemos daqui exaltando o nome do Senhor e glorificando o nome do Senhor, e completamente diferentes, em nome de Cristo Jesus. Senhor, usa a minha vida mais uma vez, para que seja feita a Tua vontade, não a minha. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor continue operando poderosamente nesse lugar. É assim que nós oramos em Teu nome, Jesus, amém e amém. Amada igreja, todos nós passamos tempos difíceis, todos nós passamos situações que muitas vezes nós não esperávamos que elas viessem, situações que você fala, Jesus amado, e agora? Momentos delicados. Alguns nós não podemos ser pessoas imaturas, alguns resultados que não são tão legais, na verdade são resultado de escolhas erradas que nós fizemos. Tiveram decisões talvez que nós tomamos muitas vezes que o resultado veio, porque nós sabemos, é a lei da semeadura, o que você planta, você colhe. O que nós plantamos hoje, nós colheremos amanhã. Se eu planto aquilo que é ruim, infelizmente as consequências virão. Mas talvez tem situações que nós sabemos que aconteceram, que nós não imaginávamos, situações que vieram. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Ele fala de pressões, aflições, essa palavra grega fala disso, dessas pressões. Mas nós sabemos que nesses momentos, muitos de nós clamamos ao Senhor. Você clama a Deus, Senhor mova, Senhor intervenha, meu Deus do céu, Senhor, o papagaio ficou endemoniado, me ajuda agora, o que está acontecendo? Situações que você e eu passamos, que nós falamos, meu Deus do céu, não sei se eu vou suportar, não sei se eu vou aguentar tamanha pressão. São situações que nós clamamos ao Senhor, mas nós sabemos que muitas dessas situações, a sua grande maioria, elas não mudam da noite para o dia.
Nós queríamos que muitas vezes da noite para o dia os problemas mudassem. Nós queríamos que as circunstâncias, as adversidades, sejam familiares, profissionais, emocionais, da área que for, elas mudassem da noite para o dia. Mas tem momentos que você dorme com problema. Às vezes você não consegue nem pregar o olho, porque aquele problema, aquela situação fica na cabeça maquinando, e você levanta da cama, você fala: meu Deus do céu, aquilo continua ainda, eu queria que não tivesse aqui, eu queria que isso não tivesse acontecido. São situações que nos espremem, são situações que nos apertam, são situações que mexem com nossa vida, e nós queremos que o Senhor mude. Nós clamamos, nós buscamos, nos sentimos muitas vezes pressionados de todos os lados. Nós queremos que o Senhor intervenha, nós queremos que o Senhor mude, nós queremos que Ele opere um milagre. Por favor, Senhor, faz um milagre nessa situação, mova o quanto antes. Mas quando nós olhamos, isso não acontece. E nesse momento que nós estamos ali clamando e parece que nada muda, muitos de nós, quando não protegemos, não cuidamos das nossas vidas, do nosso coração, nós começamos a nos sentir fracos espiritualmente. Começamos muitas vezes a nos sentir desmotivados. Nós agora não queremos mais permanecer aonde nós estamos, nos sentimos desesperançosos, o ânimo parece ser tomado pelo desânimo, a força parece que é tomado pelo cansaço, a mente começa a pensar coisas ruins, a nossa mente começa a vir pensamentos, você fala: meu Deus do céu, da onde está vindo isso? Eu não quero isso, eu não quero que isso venha. E são nesses momentos que nós falamos: meu Deus do céu, dá vontade de desistir, dá vontade de parar, dá vontade de largar. Mas nós cremos que tem um Deus que no meio de uma situação como essa Ele pode mover o sobrenatural, um Deus que olha para mim e para você: eu sei que está difícil, eu sei que tem pressão, eu sei que tem pancada, aos seus olhos naturais o problema está ali, mas espera aí, tem um Deus que vai renovar a tua força, tem um Deus que vai fortalecer você. Por quê? Porque Ele quer que você avance, Ele não quer que você desista, Ele quer que você creia, que você persevere, que você possa crer. O Deus de maravilhas vai mover na minha vida em nome de Jesus, aleluia. Davi, ele foi alguém que passou por muitas situações. Domingo nós estamos em uma série de mensagens sobre aprendermos a completar aquilo que começamos, então aprender a terminar bem. Nós estamos falando sobre isso, e nós viemos falando sobre vários homens de Deus ali que passaram por várias situações, e nós chegamos agora em Davi. Mas lendo sobre Davi, nós sabemos que Davi foi alguém levantado por Deus para viver uma promessa poderosa. Ele foi levantado por Deus para ser rei de Israel. Porém, nós vemos que mesmo Davi, tendo promessas maravilhosas, ele passou por processos desafiadores, ele passou por desafios na vida, ele passou por situações complicadas, tanto situações fora, situações dentro de casa, situações dele, meu irmão, tantos momentos que foram delicados. Porém, nós podemos ver na vida de Davi, que ele aprendeu alguns segredos que podem me ajudar e te ajudar aqui essa noite. Ele mesmo nos desafios, mesmo nas pressões, mesmo nas pancadas, ele entendeu: tem um Deus que pode mover o sobrenatural, e eu creio que nessa noite, irmão, esse Deus vai ministrar a sua vida. Então você que está aí no seu limite, talvez emocional, no seu limite da sua força, o psique está arrebentado, que a mente só tem pensamento ruim, que o Senhor venha mover poderosamente na minha, na sua vida, que Ele possa mover de forma sobrenatural sobre cada um de nós, aleluia. Eu não vou conseguir, na verdade eu não vou ler o salmo inteiro, vou ler partes dele, vou trazer o que estava passando, o contexto, depois você pode ler em casa. Mas o Salmo 31 vai nos mostrar Davi relatando um momento de profunda aflição. Davi, ele começa a relatar nos textos situações que ele está passando, situações que ele está naquele momento ali enfrentando. Davi, sem sombra de dúvida, cercado por seus inimigos. Nós não sabemos aqui
se ele está sendo perseguido nessa situação tem a ver com Saul, ou se tem a ver com o filho dele, Absalão. Nós não sabemos aqui esse salmo em que momento ele estava, mas uma coisa nós sabemos: tem alguém que está numa aflição, tem alguém que está pressionado pela circunstância, tem alguém que está sendo apertado pelo adversário, mas é alguém que está naquele momento entendendo: o choro pode durar uma noite, mas eu creio que a alegria vem amanhecer. Tem um Deus de maravilhas que pode mover na minha vida. Mas aqui Davi, cercado pelos inimigos, sofrendo perseguição, sendo tratado como alguém que havia fracassado aos olhos de muitos. Talvez as pessoas olhavam para Davi e falavam: meu Deus do céu, esse cara é um fracassado, essa pessoa não vai dar em nada, a vida dele já era, acabou, é o fim, derrotado. Sim, ele nos relata aqui nesse texto perseguições, medo, sofrimento que enfrenta em sua vida. Para nós entendermos a pressão em que ele estava, por exemplo, o versículo 9, Salmos 31, versículo 9, ele vai dizer assim: compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Ele está chegando num ponto que ele fala: Senhor, compadece-te de mim, eu estou angustiado, tem uma angústia, tem algo no meu interior, de tristeza que eu estou passando, se consomem os meus olhos. Então os meus olhos eu não consigo mais projetar para frente, eu não consigo mais ter visão, eu não consigo mais enxergar além do problema, eu não consigo enxergar além da circunstância que eu estou passando. A minha alma, a alma é o lá de dentro, é a sede das nossas emoções. Então ele está falando assim: não apenas os meus olhos, aqui a minha mente eu não consigo projetar, mas a minha alma está angustiada, isso está me pressionando, isso está me apertando. E qual o resultado? O meu corpo também está assim, porque muitas vezes, queridos, nós não percebemos, mas as situações que estão à nossa volta, elas começam a mexer na nossa estrutura do lado de dentro, a tal ponto que ela começa a afetar o nosso físico, ela começa a afetar a nossa vida. Quantas pessoas eu já vi no meio de estresse, de pancada, começa a perder cabelo, começa a ter coceira, começa a ter alergia. O físico está dizendo como está do lado de dentro. Tem pancada, tem complicação. Mas eu vou dizer uma coisa para você: nós viemos aqui essa noite porque nós cremos que tem um Deus que pode mover o sobrenatural, tem um Deus que vai fortalecer a minha, a sua vida. Ele vai trazer visão, direção, Ele vai mexer na minha, na sua alma, Ele vai tocar no teu físico, porque Ele quer que você pise naquilo que Ele prometeu para você, em nome de Jesus, aleluia. Mas agora o versículo 10, olha só o que ele fala no versículo 10: gasta-se a minha vida na tristeza. Irmão, imagina o ponto que esse cara chegou. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele está dizendo: gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos. Então você imagina como que ele estava. Se alguém está no ponto aqui, querido, não é uma questão poética. Davi falou assim: vou escrever um poema, vou escrever uma canção. Salmos são canções, quer ser a canção. E se eu estiver cansado, Deus vai renovar. Se eu estiver moído aqui, ele está escrevendo o que ele está passando. Ele está escrevendo o ponto que ele chegou. Ele fala assim: tem gemidos. Ele fala: tem tristeza. Olha só o que ele fala: e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força. Então já foi a minha força, por causa da minha iniquidade os meus ossos se consomem. Então aqui nós podemos ver a situação em que ele estava. Alguém angustiado é alguém pressionado, alguém tristeza que consome, e alguém que está enfraquecendo, é alguém que está passando pancada. E não fica só aí, porque ele começa a falar agora o que está acontecendo aos olhos de outros. Olha só o que ele fala no versículo 11, Salmos 31, 11: tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. É a ponto que ele chegou, que ele falou assim: o ponto que eu estou, tem pessoa debochando de mim, tem pessoas dizendo, todos os meus adversários estão debochando, está falando assim: aí, já era, você perdeu, você é um derrotado, sua vida nunca vai mudar, você está fadado ao fracasso, você está fadado à derrota, você está fadado a esse problema. Ele vai dizer que de espanto os vizinhos olham e falam: meu Deus, o que está passando? Talvez um gaúcho: barbaridade, tchê. Talvez chegou um curitibano e fala: capaz, piá, você viu da visão que está passando?
passando, pelo amor de Deus, complication, está difícil para ele, não está fácil, não está delicado, está bem delicado, ali, conhecidos que me veem na rua, foge de mim, aquele ponto você vai pedir ajuda para ele, todo mundo some. Meu Deus, que situação que esse homem chegou, que pressão em que ele está vivendo, que situação é essa? O inimigo olha e fala assim: você já derrotou, você já perdeu, você já é um derrotado, começa a zombar. Talvez muitos de nós estamos assim hoje, talvez muitos de nós estamos com esse sentimento de derrota, o sentimento de abandono, o sentimento de perda, sensação que nós olhamos e falamos: meu Deus do céu, como que vai ser isso? As trevas começam a vir com coro, na minha e na sua vida. Cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Cadê o Deus que você busca? Cadê o Deus que você participa? Cadê o Deus que você serve naquela igreja? Cadê teu Deus? E sem percebermos, muitas vezes pessoas do nosso lado, que não estão ali conseguindo entender, acabam ainda pesando. E você vai na igreja para quê? Olha para a tua vida, as coisas não mudam, você passa por problema e entra teu problema, você vai lá e nada muda, nada acontece. Meu Deus! E nós nos sentimos muitas vezes angustiados, nos sentimos fisicamente no limite, chegamos num ponto que nós falamos: meu Deus do céu, como que vai ser? Que ponto que vai ser? Então, se nós olharmos aqui, Davi chegou num ponto que fisicamente, humanamente, espiritualmente, emocionalmente, estava no seu limite. Aqui talvez muitos já falariam: para mim deu, para mim acabou, eu desisto, eu largo família, eu largo negócios, eu largo isso porque eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais essa pressão no meu interior. Só que Davi entendeu: largar não é uma opção, tem um Deus que vai mover na minha vida, tem um Deus que vai operar o sobrenatural. Por isso que ele fala um primeiro segredo que eu quero que você guarde na sua vida. No versículo 1 de Salmo 31 ele começa: em ti, Senhor, me refugio. Em ti eu me refugio. O salmo inteiro ele vai falar o que ele está passando, mas ele começa o salmo falando: em ti me refugio. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, tem pancada? Tem. Senhor, tem luta? Tem. Mas eu sei em quem eu posso buscar ajuda, em ti eu busco refúgio. Essa palavra aqui fala de proteção, essa palavra fala de você buscar não apenas proteção, mas você colocar confiança em alguém que pode mover na sua vida. Essa palavra fala de confiar e até mesmo esperar em Deus. Então Davi está dizendo: Senhor, no meio dessa luta, no meio dessa pancada, no meio dessa adversidade, eu busco refúgio em ti, eu busco proteção em ti, porque o Senhor é aquele que pode mover na minha vida. Senhor, eu não vou buscar confiança no meu braço, eu não vou buscar confiança em pessoas. Talvez muitos à minha volta estão zombando de mim, mas tem alguém que cuida, tem alguém que opera, tem alguém que move, tem alguém que vai continuar fazendo poderosamente na minha, na sua vida, aleluia. Mas interessante que ele vai dizer: em ti me refugio. Então Davi foi até o Senhor para buscar refúgio. Então isso nos mostra, queridos, nós não podemos ser uma geração que simplesmente, mesmo em meio aos desafios, abandona o Senhor. Nós não podemos ser uma geração que mesmo no meio das adversidades abandona o Senhor. É triste muitas vezes, talvez os pastores possam concordar comigo, é triste você encontrar pessoas que um dia estavam na igreja com a gente, e talvez por situações na igreja que vão acontecer. Queridos, já vou dizer para você, tem situação na igreja que vai acontecer. Bem-vindo, o nome disso é igreja. Pessoas diferentes, de formas diferentes, que estão tentando aprender, crescer e ser parecido com Jesus. Então tem hora que vai sair faísca, tem hora que vai sair uns... vai ter, só que é triste você encontrar pessoas que simplesmente, depois de situações, não apenas essa, mas talvez tantas outras, elas simplesmente abandonam e voltam para aquela vida que tinha antes, a vida do mundão. Encontrei pessoas que estavam aqui na casa com a gente durante muitos anos, serviram tudo, e hoje você encontra a pessoa na bebida, no cigarro, na noitada, na loucura. Você fala: cara, o linguajar já voltou-se aquele linguajar do mundão, já não tem mais as palavras. Você fala: cara, abandonou, largou, desistiu. Mas o duro é quando nós estamos na igreja, e nós, ainda que estamos aqui fisicamente, mas nós abandonamos o Senhor do lado de dentro. Pastor, como que eu abandono? Eu não acredito mais, eu não creio mais, eu não busco mais, a Bíblia não está mais diante dos meus olhos, os meus joelhos não estão mais no chão clamando e buscando o Senhor, eu não tenho mais aquele desejo de estar na presença dEle.
aonde eu começo a trocar ele por entretenimentos, aonde eu começo a achar que eu consigo às vezes ver isso. As pessoas começam a dizer que o culto acaba sendo um peso e um fardo na vida delas. Acaba sendo um peso. Puxa, está muito puxado, vou na igreja de novo, meu Deus, vou um culto. Mas nós estamos esquecendo que nós estamos muitas vezes buscando coisas que vão trazer morte para a gente. Por quê? Porque muitos param de vir à igreja, param de orar, param de ler a palavra, e isso começa a trazer para muitos de nós uma fome por aquilo que nos traz morte. Então grava isso na sua vida, se você quiser, anote. Se eu não me alimento daquilo que traz vida, eu começo a sentir fome daquilo que me traz morte. Se eu não me alimento daquilo que me traz vida, eu começo a sentir fome daquilo que me traz morte. Se eu não busco refúgio em Deus, se eu não busco em Deus o alimento necessário, eu começo a sentir saudade das cebolas do Egito. Eu começo a sentir saudade das coisas do passado. Eu começo a sentir saudade daquela velha vida. Isso começa a competir, mas nós não seremos essa geração. Nós seremos uma geração que continuará firmada no Senhor e buscando ao Senhor em nome de Jesus. Teve discípulo que abandonou Jesus porque o sermão dele foi muito pesado. Então quando você vê um pastor pregando pesado, você pensa assim, puxa, Jesus também pregou pesado? Pregou. Ele pregou tão pesado que até discípulo abandonou ele. Como é que é, pastor? Sim, discípulo abandonou ele. E Jesus foi tão radical ainda nesse momento, que ele está pregando sobre eles comerem a carne dele, e eles se assustaram, porque Jesus não estava dizendo para comer o corpo dele físico, mas a ceia que depois ia vir, que nós entendemos na frente. Mas muitos discípulos escandalizaram, muitos discípulos falaram, você está ficando doido, e muitos discípulos começaram a ir embora, começaram a largar, começaram a abandonar o Senhor. Não gostei disso não, vou embora. Aí Jesus chega, para ser mais pesadão, ele chega para os discípulos e fala, e vocês vão fazer o quê? Vocês vão com eles também? Aí Pedro se levanta e fala, Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Repara que interessante isso aqui. Tem até canção, e eu entendo, não é que a canção é errada, mas ela fala assim, para onde eu irei? Mas Pedro não fala para onde eu irei, ele fala para quem eu irei. Está lá em João 6,68. Depois você pode ler os discípulos abandonando Jesus, alguns abandonaram antes, mas ele fala assim, para quem nós iremos? O que ele está dizendo? Senhor, não é um lugar, é uma pessoa, não é um ambiente, é alguém que pode mudar. Senhor, para onde eu vou ir? Para onde eu irei? Ou para quem eu irei, melhor falando, para quem eu irei? Não vou te largar, não vou abandonar. Porque aquela velha vida que eu tinha trazia morte, angústia e destruição. Era uma alegria passageira, era uma paz barata. Eu encontrei a alegria verdadeira, eu encontrei a paz verdadeira, eu encontrei aquele que muda história, eu encontrei aquele que perdoa, eu encontrei aquele que muda, eu encontrei aquele que faz milagres, eu encontrei aquele que disse na minha vida, ser bem-vindo filho amado, ser bem-vinda filha amada. Então eu e você temos que entender, para quem eu irei? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Que em nome do Senhor Jesus se levante uma geração que busca refúgio no Senhor, uma geração que tem fome pelo Senhor, uma geração que deseja mergulhar na palavra do Senhor, uma geração que não larga o Senhor por nada, porque crê que Ele vai mover o impossível. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Davi aprendeu a confiar no Senhor, porque você vê no versículo 2 do Salmos 31, ele vai dizer assim, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e guiarás. Então você vê Paulo dizendo, Senhor, inclina os ouvidos e livra-me depressa. Se ele está falando para Deus inclinar o ouvido, é porque ele está clamando, é porque ele está buscando. Então nós não podemos ser uma geração que sai do secreto, nós não podemos ser uma geração que para no meio do caminho. Queridos, eu sei que muitas vezes nós chegamos no nosso limite, eu sei que tem situações que são difíceis, mas o Senhor fala para nós aqui essa noite, não pare de buscar, não pare de buscar.
orar, continue buscando, continue marchando. Mas pastor, os inimigos estão zombando de mim. Por que você continua orando? A sua família acabou. Senhor, vem aquelas vozes dizendo: acabou, já era, você vai ser um derrotado. Tua família é de derrotado, você será um derrotado. Teu ministério foi derrubado, você será derrubado. Chegou nesse pronto empresa, também vai ser assim. O seu emocional foi assim, você vai ser assim. Sua tia, sua mãe sofreu nessa área de relacionamento, você vai sofrer também. Não vai mudar, está repreendido em nome de Jesus. Tem um Deus que vai mudar a circunstância, porque eu clamo a Ti, Senhor, eu busco em Ti, Senhor, eu me fortaleço em Ti. O Senhor é aquele que vai mudar a história, o Senhor é aquele que vai mudar a circunstância, o Senhor é aquele que vai mover a minha vida poderosamente em nome de Jesus, aleluia. Mas agora, Davi menciona uma coisa poderosa nesse salmo, e foi o versículo que pulou os meus olhos. Ele vai dizer assim no versículo 24, que é o último versículo do texto. Ele vai dizer assim: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Algumas traduções talvez está escrito: seja forte e corajoso. Tem alguém que está escrito assim? Ok, não tem problema. Aqui na Ara, ele colocou assim: sede fortes e revigore-se o vosso coração. Eu gostei dessa tradução, porque aqui Davi, ele traz algo interessante para nós. Porque no meio de tudo aquilo que ele passou, que nós vimos no versículo, de pressão, de situação de abandono, de deboche, e tudo isso, ele finaliza o texto dizendo o seguinte: sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Se nós olharmos aqui, amada igreja, nós sabemos que Deus tem poder, Deus tem renovo, Deus tem cura, Deus tem milagre, e tantas coisas poderosas que Ele pode mover na minha e na sua vida. Quem crê nisso, dá um amém bem forte. Deixa eu ver, glória a Deus. Mas para acessar tudo isso, nós também precisamos fazer a nossa parte. Por mais que Deus tenha salvação, nem todo mundo está sendo salvo. Por mais que Deus tenha alívio, nem todo mundo está recebendo esse alívio. Por mais que Deus tenha perdão, nem todo mundo está sendo perdoado. O problema não está com Deus, porque Deus tem. O problema está em nós, que muitas vezes não vamos até Deus. Senhor, eu quero te pedir perdão. Senhor, o Senhor tem salvação, eu quero agora me arrepender e ser salvo em nome de Cristo Jesus. Então nós temos que entender que Davi, ao dizer aqui, ele está trazendo na verdade uma direção. Nós poderíamos dizer que é quase um imperativo, uma ordem, uma direção: sede fortes. O que ele está querendo dizer? Você quer ver o cenário mudado? Uma coisa você não pode ser: bumbum flácido. Uma coisa que você não pode ser. Você não pode ser esse que desiste. Ele diz, no meio da situação, no meio da pancada, sede forte. Por quê? Porque vai vir pancada. Vão vir situações que não serão fáceis. Vão vir situações que vão mexer com a minha e com a sua fé. Mas ele fala: sede fortes. Então aqui nós temos que olhar que Davi, ele entendeu. Tem deboche, tem pancada, o sentimento de abandono muitas vezes vem, tem tristeza, tem angústia, mas espera aí, eu preciso agora entender, tem um Deus que pode me ajudar no meio desse cenário, mas eu preciso fazer também minha parte, eu não posso desistir, eu preciso ser forte, eu preciso dar mais um passo, eu preciso crer. Então aqui nós podemos ver que Davi fala sobre uma decisão consciente de permanecer firme mesmo diante dos desafios. Ele entende, ele fala: eu estou aqui entendendo, desistir não é uma opção, largar não é uma opção, abandonar não é uma opção. Ele falou: eu entendi, eu preciso ser forte, eu preciso buscar essa força em Deus para que Ele venha mover na minha vida. E interessante aqui é que Davi, quando ele fala de ser forte, ele não está falando do seu braço, porque ele está vendo: eu estou na angústia, eu estou aqui complicado, está difícil, então o meu braço não vai aguentar. Mas ele fala assim: mas eu preciso permanecer firme, porque tem um Deus que é fiel e vai me fortalecer. Tem um Deus que é fiel e no meio da angústia Ele vai mover. Tem um Deus que é fiel que vai operar. Então, em nome de Cristo Jesus, meu irmão, que haja força do alto sobre a tua vida. O Senhor fala para você: ser forte, não desanime, não desista, não permita nada contaminar a tua fé, bloqueie a tua fé, blinde a tua fé. Ali Judas vai dizer:
dizer, o livro de Judas vai dizer: batalhe diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue ao santo. Então proteja a tua fé, porque você verá o Deus de promessas movendo na sua vida. Hoje a lágrima é de perda, mas amanhã, em nome do Senhor Jesus, eu creio, um Deus de maravilhas vai mover na minha, na sua vida, e vai operar o sobrenatural. Dê uma salva de palmas a Ele se você toma posse e crê, aleluia. Mas agora o que me chama a atenção é na sequência do versículo, aonde ele vai dizer assim: e revigore-se o vosso coração. Aqui o coração, resumidamente, é o centro da vontade do ser humano, as nossas decisões. Nós podemos dizer aqui que a sede das nossas emoções, nós podemos dizer que fala do homem interior, fala aqui do lado de dentro. E nós sabemos que muitas vezes nós estamos até sorrindo do lado de fora, mas só nós sabemos como que nós estamos do lado de dentro. Muitas vezes arrebentados, muitas vezes, meu querido, angustiado, muitas vezes no limite. Quando alguém pergunta se você está tudo bem, nós muitas vezes falamos por padrão, tudo bem em tudo, quando nós não estamos. Ou quando alguém pergunta, está tudo bem mesmo? Fala assim, estamos passando por algumas coisas. Você tenta falar o que está passando, mas só você sabe o que você está passando. Tem hora que sangra do lado de dentro. Tem hora que a lágrima não é do lado de fora, a lágrima é do lado de dentro. Aí nós começamos a ficar na base de remédio, não conseguimos dormir, não conseguimos mais sonhar, não conseguimos mais crer que o cenário pode mudar. Você olha e você fala, meu Deus do céu, que situação difícil. Meu Deus do céu, que complicado. Mas Davi, ele aprendeu um segredo. Se ele está falando aqui, é porque ele aplicou isso na vida dele. Além de falar para nós nesse salmo, ele fala, sede fortes. Ele fala, revigore-se o vosso coração. E isso aqui é algo poderoso, porque pesquisando, quando você vê essa palavra, revigore-se, no dicionário, ela, do jeito que ela está aqui, que Davi colocou, é um convite ou uma ordem para alguém cuidar de si e ficar forte de novo. Então Davi está dizendo, olhe para dentro de você, veja como é que você está, olha essa situação, revigore-se. Isso significa alguém que vai ganhar novas forças. Isso fala de alguém que vai recuperar a energia. Isso fala de alguém que vai receber cura sobre um cansaço, alguém que vai voltar a ter ânimo. Se nós olharmos aqui, essa palavra no original, ela fala de alguém que se fortalece, alguém que recebe coragem, alguém que vai ficar firme, alguém que recebe uma força para poder persistir, fala de alguém que está se tornando forte. Então aqui, o que Davi está dizendo, a ideia não é possuir uma força física, mas ele fala de se fortalecer do lado de dentro, interiormente. Por quê? Para podermos permanecer firme diante das dificuldades. Então eu creio que nosso Deus, Ele tem um poder sobrenatural para derramar na minha e na sua vida. Então se Ele está falando para nós aqui, olha, nesse momento em que vocês estão, na situação em que você está passando, olha, revigore-se o vosso coração. O que ele está falando? Você não vai conseguir dar um passo se você não se abrir para receber a força de Deus do lado de dentro. Você não vai conseguir crer naquilo que Deus pode mover um impossível diante desse desafio, se você não receber esse vigor, essa força, essa unção do alto do Senhor. Ele está falando, olha o que eu passei, teve angústia, teve aperto, teve pressão, teve complicações, mas eu entendi, tem um Deus que pode revigorar, tem um Deus que pode vir com poder, tem um Deus que pode mudar um cenário, tem um Deus que pode mover na minha vida, tem um Deus que sabe como que você está do lado de dentro, e esse Deus pode mover o sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, sobre cada vida aqui essa noite, que o poder do alto, a unção do alto venha sobre cada um deles. O Senhor sabe que cada um tem passado, as lutas, as guerras, as situações que têm afligido o coração, e eu declaro aqui em nome de Jesus, crendo, o Deus de maravilhas toque agora, vem com força do alto, vem com renovo do alto, fortalece as emoções. Aqueles que não acreditavam começam a acreditar, aqueles que estavam no limite físico começam agora a receber vigor para poder dar mais um passo, em nome de Jesus, Pai.
Eu clamo agora, aqui os nossos pastores, os irmãos da metropolitana, um Deus de maravilhas movendo sobre cada um deles, sobre Curitiba, sobre o Paraná, um Deus de maravilhas operando o sobrenatural, a força do alto, o vigor do alto, um poder sobrenatural desse Deus maravilhoso movendo na minha, na sua vida, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. Só que Davi só conseguiu viver isso porque ele decidiu. É uma decisão. Revigore-se o vosso coração. O que ele está falando? Cara, não queira tentar avançar se do lado de dentro está complicado. Você já reparou que quando nós não estamos bem do lado de dentro, a gente não consegue ter um bom desempenho do lado de fora? Quem já percebeu isso? O trabalho, você vê que vai, a comida já não tem sabor. Não, pastor, a comida para mim sempre tem sabor, independente do cenário. Ê, crente maravilhoso, hein? Deus vai te pegar, hein, Senhor amado. Não, pastor, essa hora com problema, sem problema, macarronada desce que desce lindo, aleluia. Eita, glória a Deus, aleluia. Bem demais, mas a grande maioria perde o sabor. Essa hora que você começa a pensar em pizza, né? Poxa, pastor, mas aquela calabresa, pastor, não penso nunca zoado nela, pastor do céu, aleluia. Aquele bife de ancho, eita glória. Começou a ficar sério o negócio, hein? Começou a ficar, aquele angus, eita glória, aleluia. Lembra de mim quando vieres com esse bife de chouriço, aleluia. Glória a Deus. Mas voltando aqui, tem hora que você perde. Você fala, cara, não está bem, o desempenho do trabalho. E a galera pergunta pra gente, está bem? Aí o que nós falamos? Tô. Quando você não está. Não que você vai abrir a vida para os outros, não estou nada, meu Deus do céu, não é isso. Mas você sabe que você não está bem. E é isso que Davi está falando assim, se você permanecer assim, você não consegue avançar. Se você permanecer assim, você não consegue mais crer. Se você permanecer assim, você não consegue ver aquilo que Deus tem. Então ele está dizendo o seguinte, ei, você que está aí esperando no Senhor, eu vou dizer algo para você, além de esperar no Senhor e confiar nele, você tem que se abrir para que Deus venha tocar, para que Deus venha mover, para que Deus venha operar. Isso aqui é muito sério, porque quando ele fala, revigore-se o vosso coração, nós temos que decidir, Senhor, eu quero receber essa força. É um ponto que você abaixa a guarda, é um ponto que você fala, Senhor, eu tentei tudo da minha força, mas eu não quero mais, eu quero confiar em Ti, eu quero confiar no Senhor. Por isso que ele fala, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. O que ele está dizendo? Você que tem confiado no Senhor, você que tem esperado no Senhor, você que tem aguardado com expectativa e fé, você que está permanecendo confiante, prepare porque o Deus de maravilhas vai liberar algo sobre a tua vida, prepare porque o Deus de sobrenatural vai mover. Então aqui não é uma espera de alguém passivo que murmure e que reclama. Talvez você fale, pastor, eu estou arrebentado lá de dentro, mas eu tenho esperado e confiado no Senhor. Por quê? Porque eu creio que Ele vai mover. O meu Deus não falha, o meu Deus não erra, o meu Deus não esquece, o meu Deus não abandona, o meu Deus vai mover o sobrenatural na minha, na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Mas agora, não fica só aqui, porque para poder fechar, alguém lá na frente, alguns bons anos depois, entendeu que tem um Deus que realmente pode mover esse poder na vida, de alguém que talvez está numa situação delicada, alguém que está numa situação complicada, alguém que está no seu limite. O apóstolo Paulo, em tantas sabedoria que ele liberou para a igreja, para tantos irmãos, ele vai escrever assim, Efésios capítulo 3, versículo 14. Esse texto aqui que eu vou ler para vocês, eu vou dar uma dica para vocês. Posso dar um segredo para vocês? Existem textos que você pode salvar, pega ou grifa, ou você salva, eu no caso coloco num bloco de notas, e você pode orar aqueles textos. Porque às vezes a galera, já vejo pessoa perguntando, pastor, eu tenho dificuldade de orar. Eu vou orar lá e a pessoa ora e fala assim, Senhor, eu estou aqui. Mas só estou aqui. O que eu vou falar não tenho a menor ideia. Mas nós estamos aqui. E às vezes você fica faltando, aí depende daquela oração que você ora, você falou, você orou por todo mundo. A hora que você vê, passou 3 minutos. Você fala, meu Deus do céu, cara. Que devocional The Flash. Aí fala, o que eu vou fazer?
leia os textos bíblicos, declare os textos bíblicos. Esse aqui que eu vou ler, só vou ler 2 versículos. Depois você pode pegar todo o resto e você declara. E aí o declarar aqui você pode colocar na primeira pessoa. Então aqui eu vou falar para o todo, depois eu vou ensinar vocês. Mas ele vai dizer assim, ó, Efésios 3,14: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Olha ele buscando refúgio, igual Davi fez. Buscou em quem? Refúgio. Em quem? Tem um Pai. E meu irmão, tem um Pai que te vê, tem um Pai que está de olho em você, tem um Pai que não é longe, é um Pai de perto. É um Pai que sabe quais são as dores que você está passando no seu interior. Ele sabe quais são as guerras que você tem travado. Então aqui Paulo falou: eu me ponho de joelho diante do Pai, eu vou clamar ao Pai, eu vou buscar o Pai. Então nós oramos a Deus o Pai, em nome de Jesus, aleluia. Agora aqui ele vai dizer assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre toda a terra. Para quê? Agora que poderoso. Para quê? Segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Com poder. Aonde, Paulão? Aonde que vai ser o melhor? Por quem e aonde? Ele fala: mediante o seu espírito, no homem interior. Aqui é onde Davi falou: revigore-se o vosso coração. Paulo está falando: ei, você ora ao Pai, o Pai tem poder, o Pai tem poder, e esse poder é através do Espírito Santo, e o Espírito Santo é esse mesmo que você já recebeu na sua vida, quando você recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Esse Espírito Santo, ele tem poder, e esse poder é para fortalecer você, o homem interior. Por quê? Porque você não tem um Pai que te abandona, você tem um Pai que te fortalece, você tem um Pai que te ajuda no meio da peleja, você não tem um Pai que larga um filho de qualquer maneira. Tem um Deus que fala para mim e para você: continue acreditando, continue buscando. Então ele tem força, ele tem poder, mas ele espera de mim, de você: revigore-se, venha até mim, e você vai experimentar uma unção, um poder, algo poderoso e sobrenatural. Que em nome do Senhor Jesus, o poder do alto venha sobre nós essa noite, que o poder do Senhor venha sobre a tua vida, que Ele fale para você hoje. Creia, acredite, confia, toma posse, crente, receba em nome de Jesus, aleluia. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Oh Jesus, vem nesse lugar essa O céu noite. te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Pois teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás. Levante suas mãos, levante suas mãos, levante suas mãos, receba. Pois tu Faça estás. dessa adoração a sua oração. Ah, Senhor, está no controle. O Senhor me sustenta minha alma. No meio da angústia, o Senhor me fortalece. No meio da pressão, o Senhor renova a minha vida, aleluia. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Começa a receber, Pois tu começa a estás, receber, aleluia. Estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle, pois tu estás. Se de alguma forma você é um desses, e você não precisa ter vergonha por isso, porque ninguém está aqui para tacar pedra em você, mas talvez você falou assim: pastor, você me desenhou, como que eu estou por dentro, como que eu estou físico, meu físico está no limite, minhas emoções estão por um fio, tem barreiras me impedindo de avançar.
As vozes do inferno estão me cercando para largar o Senhor, mas eu vou permanecer firme. Talvez de alguma forma essa mensagem mexeu com a sua estrutura, e hoje nós queremos orar com você. Se você é um desses, quer receber uma oração, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós queremos orar com você. Pega a sua mochila, traz a mochila, a bolsa, se tiver, vem aqui na frente. Rompe com qualquer barreira, venha até os pastores. Pastores, eu queria que vocês me ajudassem em oração. Podem fazer a fila aqui, em nome de Jesus. Diáconos, presbíteros também nos ajudem aí, em nome de Jesus. Pastores, podem orar por esses irmãos que vão vindo na frente aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta Deus até de quando maravilhas. não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Começa a receber força, meu irmão. Você que ficou no seu lugar, começa a receber força aí. Esse vigor, esse poder através do Espírito Santo, aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Poder do alto. Esse é quem tu és. Poder do alto e fortalecimento do alto, Pai, sobre essas vidas, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus. Força do alto, poder do alto. Em nome de Jesus, Pai, fortaleça. Em nome de Jesus. Quem não recebeu oração, levante a mão para nós identificarmos você, por favor. Em nome de Jesus. Fortaleça teus filhos, Pai. Ele pode mover o impossível, Ele pode mover o sobrenatural. Deus de maravilhas, Deus do impossível, aleluia. Enxuga as lágrimas, está nos corações. Tu és a resposta. Força do alto, Ana. Jesus. Poder do alto, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus, enxuga as lágrimas, está nos corações. Deus do sobrenatural, resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, está nos corações. Poder e unção do alto, Tu és a resposta. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no Um novo deserto, tempo, luz uma nova na estação. escuridão. O teu Espírito Meu agora, Pai, libera sobre ele Deus, cheio. esse é quem tu Cheio. Em nome de Jesus, Meu aleluia. Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Aleluia. Deus, esse é quem tu és. Obrigado.
De olhos fechados, feche seus olhos por um instante. Que essa verdade venha penetrar a minha, a sua vida. Que a gente venha buscar nele. Revigore-se nele. Então a decisão tem que ser minha e sua de ir até ele. Ele tem força, ele tem poder, o Espírito Santo tem tudo para mover na minha, na sua vida. Mas é uma decisão que nós temos que tomar. Uma outra decisão que você pode tomar essa noite vai mudar completamente o rumo da sua vida. É você hoje receber Jesus como o Senhor da sua vida. É você crer com o coração e confessar com os lábios que Jesus é o Filho de Deus. E você decide hoje recebê-lo como o Senhor da sua vida. De olhos fechados, se você deseja fazer isso, eu queria orar com você. Se você é um desses, coloque a mão no seu coração, deixa eu orar com você. É uma oração que você precisa fazer, mas eu vou te ajudar. Pastor, eu decido, eu quero mudar de história, de vida, a partir de hoje chega. Coloque a mão no seu coração, vamos orar junto. Repita assim comigo, diga assim: Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu reconheço, sou pecador, e eu me arrependo dos meus pecados, porque a partir de hoje, crendo com o coração e confessando com os lábios, eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus, e que a partir de hoje eu o recebo na minha vida como meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Você que está fazendo essa oração, eu queria orar com você. Se você é um desses, levante sua mão comigo, deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, cada vida que está fazendo essa oração, te recebendo, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guiar, que o Senhor possa direcionar, que o Senhor possa conduzir poderosamente cada um deles. Nós clamamos a graça, o cuidado e o favor do Senhor. Ajude-os, fortaleça-os, que o Senhor possa realmente a partir de hoje conduzir cada um deles através do teu precioso Espírito Santo. Nós nos alegramos por essas vidas e celebramos esse momento em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus por essas vidas. Você que fez essa oração pela primeira vez e você deseja realmente, puxa cara, eu quero viver algo diferente, nós queremos te ajudar. Esse aqui é um Ministério Boas-Vindas, que eles estarão ali à sua direita. Tem uma sala linda para poder te recepcionar, bem aconchegante. Tem um cafezinho ali também. Costumo brincar que teu irmão já faz 2 anos está se convertendo só para tomar café. É impressionante. Jesus não conseguiu tocar ele ainda, mas ele vai ser tocado. Brincadeira à parte, mas você pode passar ali. Nós queremos se aproximar de você. É uma maneira de poder caminhar junto, te indicar uma célula, orar pela tua vida. Então, se você conseguir fazer isso depois da ceia, que nós vamos ter a ceia aqui, seria muito importante para a gente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem foi abençoado essa noite? Deixa eu ver. Glória a Deus. Tem a ceia ainda. Levanta, acende as luzes para mim, por favor. Queria chamar os diáconos, os presbíteros que vão nos ajudar aqui com a ceia. A ceia, queridos, nós fazemos todo o primeiro domingo e a primeira quarta-feira do mês. Nós sabemos que a ceia fala de uma aliança que nós temos com Jesus. Então, nós entendemos que isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas. Jesus, ele deixou essa direção, essa ordenança de tomarmos a ceia em memória dele, daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Depois ele vai na sequência: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia, nós costumamos falar que ela tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, quando nós comemos o pão e tomamos o cálice, nós entendemos o que Jesus falou aqui:
foi o que Ele fez na cruz do Calvário. Então o pão identificamos com o corpo dele, que foi moído, foi rasgado. O véu que havia separação do Santo e do Santíssimo foi rasgado, e hoje através de Jesus nós temos acesso a Deus 24 horas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Bênção demais. E agora ele vai dizer o cálice. O cálice simboliza e fala do sangue dele que foi derramado, e isso tem a ver com o sangue dele derramado que nos comprou. Havia uma dívida do homem para com Deus, e essa dívida só podia ser paga por alguém que não tinha pecado nenhum, e Jesus vem e paga essa dívida, derrama o seu sangue. Por isso que Pedro vai dizer, e eu acho maravilhoso esse texto: vocês não foram comprados nem por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então quando nós tomamos, nós lembramos o que Ele fez no passado. Quando nós tomamos a ceia também hoje, nós lembramos do que Ele está fazendo na minha e na sua vida hoje. Ele continua nos ajudando, nos fortalecendo, o Espírito Santo nos ajudando a caminhar em santidade, e Ele fará no futuro. Ele fala até que Ele venha. Então aqui nós sabemos que haverá um dia que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade, e esse dia será precioso. Vocês não têm ideia de como eu aguardo esse dia, o dia que nós cruzaremos aqueles portais celestiais e estaremos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. E nós sabemos que a ceia tem havido uma aliança com Jesus. Pastor, quem participa? Aqueles que têm uma aliança com Jesus, aqueles que já fizeram uma oração recebendo Ele como o Senhor da sua vida. Esses nós entendemos que vão participar. Pastor, o que me impede? Paulo vai dizer depois aqui no versículo 28, para cada um examinar a si mesmo. Então nós temos que olhar para dentro. Como eu disse no culto domingo passado, agora que passou, eu fico às vezes triste quando eu vejo irmãos que estão tomando ceia magoado com outro irmão. Eu falo: irmão, acho que você não entendeu nada, cara. Como é que está querendo tomar ceia tretado com o irmão, magoado com o irmão? Que situação? Tem que resolver isso, tem que alinhar isso. Então que nós possamos ser uma geração que olhe para dentro e fala: Senhor, examina aqui dentro, vê se há em mim algum caminho que eu tenho que alinhar. Eu quero me alinhar agora, que eu quero participar da ceia do Senhor em nome de Jesus. Então que você e eu possamos ter esse momento precioso e poderoso. Tem alguém que vai participar da ceia e não pegou os elementos ainda? Levanta a mão para a gente poder identificar vocês. Legal, os irmãos vão servir vocês rapidamente aí, ó. Tem no meio ali no ponto. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Pastores, pegaram todos aí? Pegaram? Show. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Aleluia. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, presença é mais desejável do que o ouro, que a vida é o teu amor. Como espero o dia. Nós aguardamos esse dia, Jesus. A face do meu amado. Todo mundo pegou aí? Se quiser já abre os elementos aí, o pão, tudo. Só cuidado para não voar as coisas aí. Faz parte, sirve os irmãos aqui. Deus abençoe. A face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Senhor Jesus, nós queremos agradecer por essa oportunidade que nós temos de participar da ceia do Senhor. O Senhor é aquele que através do Teu Espírito Santo
nos fortalece com poder. No meio das angústias, no meio das dores, que o Senhor continue sendo aquele a quem nós confiamos. A nossa confiança está em Ti, a nossa esperança está no Senhor. Que nós possamos hoje tomar essa ceia com entendimento daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. O Senhor pagou o preço que ninguém podia pagar. O Senhor foi no nosso lugar. Alguém santo, um Deus santo, que se entregou em favor de muitos. Que o Senhor venha mover poderosamente sobre cada um de nós. Nós queremos, Senhor, agora cear com esse entendimento. Tu és aquele que mudou a história, continua mudando e mudará para todo sempre. Esteja conosco, nos guiando e nos conduzindo, nos fortalecendo poderosamente. Se há alguém entre nós com alguma enfermidade, algum diagnóstico, que através dessa ceia, nós declaramos agora que pelas pisaduras de Jesus Cristo eles venham ser sarados, eles venham ser curados, em nome de Cristo Jesus, porque pela fé nós tomamos essa ceia, sabendo que o Senhor pode mover maravilhas em nosso meio. Em nome de Cristo Jesus, fazemos isso em memória de Ti, sabendo que o Senhor é poderoso, como a do pão e a do cálice. Aleluia. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta sua mão comigo. Com o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a nossa vida até que Ele venha, que Ele fortaleça cada um de nós, que o poder do alto através do Espírito Santo venha sobre a minha, venha sobre a tua vida, que cada palavra desse Deus maravilhoso tem para liberar, Ele tem para cumprir, Ele faça no tempo e de uma forma certa, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você quer, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Dá um abraço em uns 3, 4, fala: Deus abençoe o teu resto de semana em nome de Jesus, aleluia.